Bom dia! Não, peraí, vou começar de novo porque aí é tarde, né? Então, peraí. Aqui é tarde. Boa tarde, então, Nação Sonhadora. Aqui é Fernanda dos Sonhos Grandes, mais uma vez, entrevistando um brasileiro que foi viver seu sonho fora do Brasil. Hoje com a Cláudia, um pouquinho de segredo de backstage. É a terceira vez que a gente tenta fazer essa entrevista, né, Cláudia? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Tudo bom? Tudo certo. Então, a Cláudia, ela mora em Londres hoje. Ela é capixaba, né, Cláudia? Não, eu sou brasiliense. Toda vez eu erro. Toda vez. É a terceira vez que a gente faz e a terceira vez que eu acho que você é de lá. É que você é muito parecido com uma minha amiga minha que é de lá. É por isso. Não, Desculpe de novo. sem problema. Mas eu sou nascida em Brasília. E você está em Londres desde Eu cheguei aqui, Fernando, em 2002. 2002. Conta pra Exatamente. gente como foi pra até chegar aí. Eu ia dar toda a bio antes, mas eu acho que você conta a história muito melhor que eu. Como que foi A vontade de sair, da a vontade de vontade, o viver. planejamento e a execução? Na realidade, eu nunca tive a intenção de sair do Brasil. Eu Uhum. sempre tive assim. Eu vim de uma família razoavelmente bem, assim, em termos de uma classe média, tinha emprego, tinha tudo, fiz minha faculdade no Brasil. Então, assim, eu não pensava em vir para o exterior. Você é formado A em quê, única coisa, Cláudia? eu sou formada em História, História? Que legal. isso, é. E, assim, eu tinha muita vontade de viajar e conhecer lugares diferentes. E conhecer tudo aquilo que eu estudei em Uhum. história, eu tinha vontade de conhecer o mundo. E depois começou, eu era funcionária pública e os salários congelaram, ficou uma situação um pouco mais Isso difícil foi em que para o ano? funcionalismo público. Eu entrei no funcionalismo público em 89. Tá. Então já tinha um bom tempo, eu já trabalhava um bom tempo no funcionalismo. E depois vieram dificuldades no Brasil, né? Acho que todo mundo passou por isso. Os salários congelados, aquela coisa toda. Então, seu poder aquisitivo caiu muito. E eu tinha muita vontade também de estudar o inglês. Comecei a ter essa vontade de compreender que o mundo era mais do que só o Brasil. E eu Uhum. queria viajar, queria entender a língua, queria falar um inglês e também pensar na possibilidade de que se trabalhar no exterior e ganhar no exterior é algo que compensava bastante em termos do que eu estava passando. Mas, a princípio, eu saí para estudar. Então eu Uhum. pensei, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estudar. E isso abriria portas, porque eu vi alguns amigos meus aplicarem para fazer mestrado nos Estados Unidos, fazerem mestrado na Inglaterra, e eu não sabia o inglês. Então eu Uhum. tinha vontade de aperfeiçoar, fazer um MBA, alguma coisa assim. E aí eu resolvi vir para a Inglaterra. Então, primeiramente eu pensei nos Estados Unidos, mas tinha todo um ritual de vistos, e aí eu não tinha intenção nenhuma de ficar ilegal. Uhum. Eu acho assim que para muita gente as pessoas não se importam, mas eu me importo, principalmente porque a minha intenção era estudar e viajar. Então, Uhum. se você não tem a possibilidade de ir e vir, fica complicado. E aí eu estudei alguns países, estudei Austrália, estudei Londres, como era questão de visto. Uhum. E, na realidade, eu tinha um namorado naquela época, a gente estava com a intenção de se casar, e eu escolhi a Austrália. Eu Austrália. pensei, a Austrália vai ser ótimo, porque o clima é muito parecido com o Brasil, nós temos o mar, nós temos isso, nós temos aquilo. E ele escolheu Londres. Então, Uhum. assim, ele queria realmente vir para Londres, e aí ele me convenceu. E ele falou, Europa é algo muito espetacular e tal. E aí eu passei a estudar sobre Londres, ver como era, e realmente eu me decidi por Londres. Aí eu apaixonei. Antes de vir, eu já tinha me apaixonado. E a intenção era ficar 2 anos apenas, nós tínhamos a intenção de ficar somente 2 anos, estudar, viajar
e voltar para casa. Uhum. Então, quando nós viemos, o primeiro ano para mim, eu confesso, eu ficava em dúvida. Ao mesmo tempo que eu gostei muito, uma coisa é você vir fazer turismo. Então você vê, acha tudo muito bonito e tal. Outra coisa é você se inserir na sociedade. Uhum. Então você ter que aprender uma nova língua e ter que ter rápido, porque você tem que ir ao supermercado, você tem que começar a se mexer, a viver a vida. Não são somente 15 dias que você vai voltar para casa e que aí você fala qualquer coisa ou aponta, a pessoa entende o que você quer. E eu passei por um processo mais difícil de adaptação no início. Apesar de ter gostado muito do lugar, eu sentia muita falta de casa. Senti falta da família, senti falta da comida, senti falta de algumas coisas. E aquilo que eu que eu penso, a gente perde muitas referências, né? Eu acho que eu já comentei isso com você. Porque você vem e ninguém te conhece, você não conhece ninguém. Então você tem que refazer toda a sua vida, em termos de amizades, em termos profissional, né? E ninguém sabe quem você é. E com a barreira da língua, porque eu vim sem nada, eu não falava absolutamente nada de inglês. Era assim, se você me perguntar, se eu sei lá, nada, nem por favor, nem o please eu sabia falar. Então, assim, para mim era difícil a comunicação, porque você vira um bebê. E eu vou querer saber como é que foi esse comecinho, essa introdução. Acho que tem uma história bacana aí. Mas antes disso, como é que foi de vocês decidirem para Londres até sair? Vocês demorou um tempo? Vocês fizeram uma reserva? Como é que foi o planejamento até sair? Ele foi bem rápido. Ele veio primeiro que eu, porque ele queria saber como é que era. Então, assim, ele tomou a decisão e em 2 semanas ele estava no avião. Ele foi... O meu marido é assim. Ele tomou a decisão e é rápida. Então, ele veio e eu fiquei. E nesse processo, eu fiquei de 5 meses depois que eu vim, que ele já estava aqui. Então, ele veio primeiro, ele entrou numa escola, ele começou a estudar e ele apaixonou no primeiro segundo, Fernando. Ele saiu, exatamente, ele saiu do Heathrow, quando ele chegou onde ele tinha que descer com as malas nas costas, ele chegou no outono. Então, o outono é uma estação muito bonita, é belíssima. E ele disse que olhou para cima, viu uns patos voando, migrando. E ele falou, eu cheguei no meu lugar. Ele sentiu isso. Então, assim, ele fez um esforço muito grande para dar certo, porque ele queria que eu viesse. E eu vim ele veio em outubro e eu cheguei na primavera. Isso eu cheguei em abril. Ele veio em 2001. Isso. E eu vim em 2002, no início de 2002, em abril. Isso logo depois das Torres Gêmeas. Teve alguma... Exatamente. Foi depois de toda a questão. Quando ele chegou, ele passou por mais barreiras, por mais problemas. Quando eu vim, ainda estava, né? Tudo muito melindrado, ainda você tinha toda essa questão do terrorismo. E como é que fala? Mas foi tranquilo, assim, eu não tive problema nenhum. E já comecei a estudar. E era horrível, porque eu não sabia nada mesmo. Então, comecei em escolas, realmente no beginning, no iniciante mesmo. Em escolas para estrangeiros mesmo. Para estrangeiros. Então, na minha sala tinham tinham outros brasileiros, mas tinham japoneses, chineses, venezuelanos, bolivianos, franceses, italianos. Então, assim, geralmente as turmas eram de 12, não passavam disso, e você pagava o ano letivo. Então eu paguei. Quando eu saí do Brasil, eu não mudei muito a minha vida. Eu tirei férias do meu trabalho e eu tirei a licença prêmio. E eu ainda deixei tudo do jeito que era. Eu não vendi meu carro, eu não fiz nada. Eu queria vir para saber se eu ia gostar.
A Então, depois de... licença-prêmio, desculpe, mas só para ver se eu entendi, a licença-prêmio é aquela licença não remunerada que você... Não, a licença-prêmio é quando você trabalha por 5 anos consecutivos no serviço público. Não são todos, eu acho que o federal não tem. Como o meu era distrital, né, porque eu era do Distrito Federal, eu tinha direito a 3 meses a cada 5 anos se você não tiver nenhuma falta injustificada. Tá. Então, como eu sempre fui uma excelente servidora, eu peguei as minhas férias mais os 3 meses de licença. Entendi. Então, eu fiquei com 4 meses para eu tomar a minha decisão se eu ficaria ou se eu não ficaria na Inglaterra. E eu gostei muito. E só que aquilo que eu te falei, quando nós chegamos, porque você vem do Brasil com referências. Você vem com quem é o seu pai? É o fulano, eu sou irmão do cicrano. Seja quem for, seja da comunidade que você está inserida, qualquer uma, você tem uma referência. Quando você vem para o exterior, você não é ninguém. Nós não tínhamos amigos, não tínhamos conhecidos, não tínhamos parentes nenhum. Então era eu e ele. E nós fizemos, o nosso caminho foi um pouco árduo e nós tínhamos que nos reinventar. Então, nós tínhamos que entender que a gente tinha que falar uma língua diferente, que a gente tinha que se inserir num padrão cultural diferente. E, por sermos nós dois, nós não misturamos muito com brasileiros. Então, assim, a princípio, nós vivemos sozinhos e a gente tentava se virar como dava. Mas Londres era muito diferente do que é hoje. Hoje ela é uma cidade muito mais intensa. Era intensa, era muito bonita, mas ao mesmo tempo era calma. Entendi. Então, assim, a gente saía do nosso apartamento, eu me lembro que tinha jornal, leite, creme de leite fresco na porta das pessoas. Passava um carrinho de leite todo dia de manhã. Então as pessoas compravam, aquele carrinho fazia um barulhinho. E ao mesmo tempo que você estava no centro da cidade, que eu morava na zona 1, no centro da cidade, você tinha um pouquinho de coisa de interior. Sabe? Não tinha violência. Hoje a coisa mudou um pouquinho. Londres está mais complicada. Então, assim, era muito gostoso. Não era uma cidade muito cara, como é hoje. Então, a gente conseguia pagar a comida, o transporte. Você achava comida, como hoje ainda, comida do mundo inteiro. Então, japonesa, chinesa, tailandesa, italiana, francesa. Então, assim, abriu muitas coisas boas pra gente. E aí, nós começamos a nos reinventar. E eu arrumei o meu primeiro emprego, porque como eu era estudante e eu tinha o visto de estudante, eu tinha direito a 4 horas de trabalho por dia. E era verdade, bom... Desculpa te cortar, mas era uma dúvida que eu tinha. Quando você chegou em Londres, você chegou com visto de estudante, né? Você aplica para esse visto antes de sair do Brasil ou é quando você chega eles te dão esse visto? Naquela época, Fernando, não. Você aplicava aqui. Tá. Você podia fazer das duas formas, só que quando você chegava na imigração, você mostrava os papéis da escola e você ganhava o visto de estudante na hora. Hoje não é mais assim. Hoje, se eu não me engano, mas eu não tenho 100% de certeza, para que você estude na Inglaterra, você tem que aplicar pelo consulado. Entendi. Da sua região. E aí você tem que provar a sua renda, você tem que provar uma série de coisas. Naquela época nós não precisávamos. Hoje tem não, mais o brasileiro era muito bem recebido aqui, porque existiam poucos, e principalmente quando vinha para estudar, os ingleses amavam. Quando nós falávamos que era do Brasil, era algo que não era comum. Então, quando nós escutávamos alguém falando português na rua, a gente saia correndo para conversar com a pessoa, sabe? Você fala português, de onde você é? Porque, assim, não se ouvia muito. Então, hoje não. Hoje, qualquer lugar que você vai, a comunidade brasileira é muito, muito grande. Mas quando eu cheguei, não. Depois deu um boom. Deu um boom, assim. Então, quando eu passei pela imigração, mostrei os papéis da escola, nunca tive nenhum problema. As portas foram abertas, você abria conta no banco, você pegava o insurance number, que seria como se fosse a carteira de trabalho. Era tudo muito simples. Você mostrava tudo. Hoje, para você abrir uma conta bancária, é bem mais complicado. Para você pegar o insurance number, é muito mais complicado. Entendi. Então, naquela época, nós fazíamos tudo. E tínhamos direito ao trabalho de 4 horas diárias
E aí eu resolvi trabalhar. Falei, não, vou trabalhar porque também você interage, né? Interage com os ingleses de alguma Você vai forma. aprendendo a cultura ali no trabalho. E exatamente, você interage com outras pessoas. Dentro de casa você não vai conseguir aprender a língua. E só que eu não falava realmente nada de inglês. Então, assim, na minha terceira semana, eu consegui um emprego que tinha uma manager brasileira, uma gerente brasileira, que ela gerenciava uns cafezinhos pequenos, vendia magazine, revistas, chocolates, cafés e alguns salgados. E esses shoppings eram na estação de metrô. Então, Na assim, eu fui mesmo? na plataforma. Tá. Assim, o metrô parava na frente. Então tinha que ser o atendimento tinha que ser muito rápido. Então ele era compridinho assim, tinha 2 caixas e tinha drinks, por exemplo, nada alcoólico. Porque não podia vender cigarro, nada disso. Mas poderia vender chocolates, balinhas, jornais, os cafés e bebidas, assim, a Coca-Cola, de chás gelados, uma série de coisas que tem por aqui. E era engraçado, porque eu não falava nada. Então, assim, eu aprendi eu coloquei todo o dinheiro, aprendi os trocos, né, as moedinhas, o que era o que. Aprendi a mexer no caixa, porque então eu tinha que ser rápida no caixa, mas eu não conseguia entender. Então, assim, eu me lembro que eles chegavam e me pediam coisas e tem que ser rápido, principalmente no horário que o metrô tá busy, né? Quer dizer, que é um entra e sai, você tá vendo ali milhares de pessoas pulando dentro do trem em 1 minuto, que cada uma de 1 em 1 minuto, então aquilo tem que ser rápido. E eu não falava, então quando eles me pediam alguma coisa, eu colocava a mão por detrás das bebidas que eu tinha, ou das magazines. Já as magazines eles mesmos pegavam, então eu olhava o preço e digitava. E as bebidas, quando eles me pediam, eu colocava a mão e ia batendo até sair um yes. Yes! Aí eu só sabia o preço. E eu digitava e cobrava. Então eu sabia o troco e assim foi. E era muito difícil, porque é aquilo que eu te falo, ao mesmo tempo que é excitante, porque você está vivendo uma nova realidade, e aí você começa a aprender coisas diferentes daquele lugar que você saiu, ao mesmo tempo é angustiante quando você não fala. Imagina agora, se para por 1 minuto e pensa assim, eu tenho que falar russo. Eu tenho que comprar, porque para mim era russo. Porque hoje eu acho que todo mundo já sabe um pouquinho de inglês. Assim, algumas palavras já facilitam. Mas imagina, por exemplo, agora que você chega na Alemanha sozinho e que você tem que comer, dormir e trabalhar na Alemanha. Pois é. Então pensa. E a pessoa chega para você e pede, por favor, Fernando, um café sem açúcar. Ainda mais alemão, parece que ele tá brigando. Exatamente. Então foi isso. Quando eles me pediam qualquer coisa, soava zero para mim. E você ficou quanto tempo nessa? A compreensão era zero. Então, assim, o que aconteceu? Isso me estimulou. Então, o que eu fazia? Eu ia para a escola bastante, né? Assim, todos os dias, de segunda a sexta. Prestava realmente muita atenção. E eu me lembro que eu fiz listas eu pegava esses papéis, folhas de A4, e eu colocava todas as palavras novas que eu ia ouvindo. E eu fiz com os verbos, e eu colei todos na parede do meu quarto. Então eu olhava aquilo diariamente. Então eu coloquei na minha cabeça que por dia eu tinha que aprender 10 palavras novas. E eu tinha que saber usá-las. Então poderiam ser soltas, mas eu tinha que fazer aquilo. Então, como eu fui alfabetizadora, alfabetizei crianças, eu me alfabetizava em inglês. Interessante. Então, eu colocava as palavras e eu tentava usar as palavras. Que legal. Até eu descobri que eu fazia isso. E outra coisa que eu comecei a fazer, eu comecei a ver a televisão. Então, eu colocava a televisão principalmente em programas infantis. Eu falei, bem, a criança está aprendendo a falar. Eu estou aprendendo a falar adulta, uma língua que não é a minha. Então, eu vou assistir desenhos de crianças
Mas não desenhos jamais elaborados. Aham. Desenho de criancinha, de Que 2 aprendendo. anos, aprendendo Aham. a falar. Então eu escutava muito às 6 da manhã no Channel 5. Tem esse tipo de programa. Então eles falavam do círculo, do quadrado, do retângulo, das cores, dos números, e eu ia pegando a pronúncia. Que legal, que legal. Então eu olhava o círculo, o quadrado, e quando eles repetiam para a criança, eu repetia para mim mesma. Aham. Então eu fui aprendendo assim. E na escola, porque na escola você vai aprendendo, tal, aquela coisa toda. Até que um dia, passado, sei lá, talvez uns 3 meses, 4 meses, tinha um staff da plataforma que trabalhava, cara, ele parecia o Ed Murphy. Ele era muito engraçado. Pensa num inglês engraçado, sabe? Ele era muito legal. E ele brincava comigo, eu não entendia. Então, assim, ele era muito brincalhão, aquela coisa toda. E um dia, porque tinha normas de segurança, então a gente tinha que aprender a mexer com a plataforma para que ninguém tivesse um acidente. Então, você tinha que receber as mercadorias, tinha um storage lá dentro, né? Então, porque os metrôs aqui eram muito vigiados, e são ainda, porque é um alvo. E teve o IRA, então eles colocaram muitas, como é que fala? Regras de segurança no metrô, por conta dos atentados do IRA e tal. E depois começou a guerra do Iraque. Então, quando a guerra do Iraque começou, eu estava aqui. Então, aquilo ficou tudo muito tenso. Para você ter ideia, não existia lixeira. Do 11 de setembro. Do 11 de setembro. Então, os metrôs, tanto que depois de muitos anos, aconteceu a tragédia nos metrôs. Sim, né? verdade. E eu estava dentro de um dos trens, no momento. Não do que foi atacado, mas eu fiquei presa dentro do trem, muito próxima. E então, assim, o que acontece? Tinha toda uma norma de segurança. Não existia lixeira nas plataformas, então todo mundo tinha que carregar seu lixo até sair na rua, justamente para que não colocasse uma bomba, alguma coisa nas lixeiras. E a gente tinha os padrões de segurança, e eu trabalhava nesse shopping um dia, e ele chegou para mim e falou O Ed Murphy. que tinha que fechar o shopping. O Ed Murphy. Mas antes disso, antes desse episódio, eu comecei a entender algumas coisas dele. Então eu me lembro da primeira brincadeira que ele fez repetidas vezes comigo, e eu nunca entendia, e eu entendi. Então, assim, foi muito interessante eu começar a entender que todo aquele meu esforço de estudo estava me fazendo entender a língua. Que legal. Então, assim, era muito interessante. Então, eu comecei a prestar atenção muito no que eles falavam. Porque, assim, nem que eu não entendesse todo o contexto, toda a frase, eu conseguia pegar algumas palavras. Então, aquilo me deixava muito feliz. E um dia ele chega na plataforma e fala para mim que tinha uma mala do lado do shopping, que tinha... E começaram a esvaziar a plataforma, porque eles não sabiam que mala era aquela. Na realidade, não era uma mala grande, era... Como chama isso? Uma pastinha. Uma pastinha, exatamente. E eu entrei em pânico, nós estávamos em guerra. Uma mala lá, eles evacuando todo mundo da plataforma e fecham a linha. Eles fecharam a linha de metrô. E aí nós saímos correndo, né, do shopping, e olhamos a mala, eu vi a mala e estava lá. Então nós não sabíamos se poderia ser uma bomba, ou se poderia ser algo que alguém esqueceu. Então nós esvaziamos o procedimento todo de segurança, tira todo mundo da estação, fecha o shopping, tira todos os staffs e tal, e aí nós fomos para fora, para a rua, esperar. Eu trabalhava em High Street Kensington na época, que é uma área bem central de Londres. Então nós saímos, ficamos lá de fora, e eles chamaram a polícia para ver o que tinha naquela pastinha. Na realidade nada, tinha um laptop. Que a pessoa foi comprar o café, era um homem, ele foi comprar o café no shopping, e ele colocou a pastinha embaixo, e o trem passou, ele pulou e esqueceu. Então, assim, aí depois nós guardamos o laptop e ele voltou algumas horas depois. Mas isso causou um caos.
Aham, Porque você tem que fechar, atrapalhou a vida de milhares de pessoas. claro. Então, tanto que hoje eles falam, né? Nenhuma bagagem, nada. Se você chegar no aeroporto, você não pode deixar sua bagagem aqui e sair, sei lá, nem que seja 2 metros da sua bagagem. Aham, aham. O primeiro policial que vê, o primeiro cara de imigração que vê, ele dá um berro. De quem é esta bagagem? Você não pode se afastar, nenhuma bagagem pode ficar unattended, né, sem supervisão. Então, todo lugar que você vai, carrega suas coisinhas. E essa história da bomba, Sério. da bomba, foi em que ano? Foi logo no começo, né? Foi em 2002. Foi logo no começo. Eu acho que foi... Não, foi quando estourou a guerra do Iraque. Ah, Eu não me tá. lembro Então o foi... ano. Mas foi, 2004, ou foi 2000, alguma coisa. 2003, alguma coisa assim. Porque eu me lembro o dia que saiu, que estava em guerra. E assim, eu me lembro que ficou um silêncio estranho. Aham, Ficou bem estranho o silêncio. As pessoas ficaram preocupadas. claro. Como quando aconteceu o atentado. Aham, Quando aconteceu o primeiro atentado no metrô em 2007, se eu não me engano, não me falha a memória, foi muito estranho. Fernando, a cidade ficou muda, ficou um silêncio constrangedor, de tristeza. É muito complicado, é muito estranho. Eu me senti arrasada quando eu ouvi. E eu estava num dos vagões que estavam indo, porque um dos trens foi em Edgar Road e a minha escola era em Bayswater. São 2 estações antes. Então eu peguei o trem no horário de business, subi para a escola e quando eu cheguei na escola o trem tinha estourado lá na frente, né? Então muitas pessoas morreram e é muito estranho. E ano passado foi muito trágico aqui. Ano passado foi muito complicado, porque foi um atentado após o outro. sim. E eu não sei, eu acho muito cruel, muito triste, mas não sobrevive. É uma população muito... Eles não se abatem, não se abatem. Como que você sente que... Bom, claramente eles lidam diferente com isso do que a gente lida, né? Em que Com sentido relação assim? à violência, a gente parece que tá... Não sei, meu sentimento às vezes é que a gente fica um pouco anestesiado aqui. E aí, igual você falou, teve um silêncio na cidade inteira, né? Como se todo mundo Aqui, tivesse... Fernando, é assim, eu acho que talvez a gente possa entrar nessa questão da banalidade, que no Brasil, às vezes, morre 5, 10, já está tão comum em alguns aspectos que as pessoas continuam a vida. Aqui, uma vida é muito importante. É porque eles compreendem que a vida é realmente a coisa mais importante. E se um perde, morre um, eles se indignam. Por exemplo, eu me recordo uma vez que eu sempre gostei muito de andar de bicicleta pela cidade. É gostoso, é bem gostoso. E eu comprei bicicletas, né? Nós tínhamos 2 bicicletas, meu marido tinha uma e eu tinha outra. Então eu ia trabalhar de bicicleta. Eu algumas vezes pegava o metrô, outras o ônibus. E no verão é uma delícia você andar de bicicleta. Eu não gosto no inverno, mas no verão é muito bom. Então eu ia trabalhar de bicicleta. E tem vários lugares para você amarrar as bicicletas e tudo. E fora que você passa pelos parques, são muito belos, muito bonitos. Você passa pelo centro de Londres, é tudo muito bom. E nós fomos viajar para a Espanha. Quando nós retornamos, as nossas bicicletas tinham desaparecido. E eu não sei dizer o dia que foram roubadas, porque eu estava de viagem, eu estava em Ibiza. E aí meu marido foi dar queixa. Então, nós demos queixa de que as bicicletas tinham saído, desaparecido e tal, não sei o que, parará, parará. E esperamos ver se um dia achava, apesar que a gente achou que não ia encontrar mesmo, né? E não encontramos. Mas nós sabíamos que geralmente são os drogados que tiram. Esse tipo de crime tem muito, que eles chamam os pickpockets, que é nos metrôs que pegam a carteira, uma coisa, e esses de rua, de bicicleta, principalmente bicicleta, é muito roubada. E passou 3 dias, nós recebemos uma carta em casa. E essa carta era a carta da polícia, nos pedindo desculpa por nós termos sido vítimas de um crime. Eu achei aquilo surreal.
Que legal. Eu achei muito assim. Então, assim, eles estavam mandando a carta dizendo que eles tinham registrado a queixa, que eles estavam investigando, né, a região, que estava tendo muito roubo de bicicleta, e nos pedindo desculpas. Que legal. Porque a prioridade da polícia é nos proteger, e eles tinham falhado. Que legal. Eu guardei a carta, eu achei aquilo... Pois é, não... Eu achei aquilo Fantástico. tão interessante que eu guardei. Então, assim, eu acho que é você se sentir realmente cidadão de um lugar. É você que você paga os seus impostos, mas que, de certa forma, você tem um retorno do Estado. E que o Estado se posiciona para tentar. Pode ser que não resolva, mas que ele está ali presente. Então, você, de certa forma, se sente protegido. Que legal. Dessa forma. Da mesma forma, os hospitais, se você faz um exame que é um exame preventivo, em qualquer circunstância, tanto, né, no caso das mulheres nós temos o que chamam Papa Nicolau, e aí eles têm a data que você fez. Quando vai chegando perto do próximo exame, você recebe cartas te lembrando que você deve fazer o exame para que você não tenha câncer, e vem com os panfletos explicando como é o exame, tudo direitinho. Então, assim, eu acho que isso se relaciona com o cidadão. Com o cidadão. Então você vê muito onde o seu dinheiro de impostos está indo. Porque é bonito você ver assim, porque o imposto é necessário ser pago. Claro. Aqui no Brasil, em algum lugar, mas você tem o retorno. Sim. Então você pensa acho assim, o que dói é quando não tem o retorno, né? Quando não tem o retorno. Entendeu? É terrível quando você não tem um retorno. Por exemplo, você para um policial aqui, ele te trata com muita educação. Ele para te ouvir. Lógico, você não pode brincar. Sim, né? Você não pode brincar de alguma coisa, porque tudo se leva multa. Nem no metrô você pode andar sem o seu passo correto, porque você vai levar multa. Se você for pego. Mas, assim, as coisas funcionam. E é gostoso ver isso. Eu acho que o Brasil, a gente está num processo. Eu acho que vai melhorar. Bastante. Tomara. Nós estamos aprendendo a cobrar isso dos nossos governantes. Porque acho que a gente está muito já esgotado. Tá chegando no Nós limite, estamos né? esgotados, no limite. No limite de você pagar muito e você não ter retorno de nada. Cláudia, falando em limite, acho que a gente está chegando no limite da boa vontade. Estamos passando do tempo que a gente tinha combinado aqui. Foi tão rápido. Eu também achei. Faz o Cláudia, 1, 2, 3, Vamos fazer, 4. com certeza. Não tenha dúvida disso. Porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar e não entrou aqui, né, nessa vídeo, então a gente faz um Cláudia 2, sim, com certeza. Faz o Cláudia. Mas eu queria antes da gente fechar, você falou uma coisa que ficou comigo, né? Que você falou, a gente perde a nossa identidade, tem que se reinventar. Eu achei isso bem legal. Você tá aí há 16 anos. Vai fazer 16. O que você descobriu sobre a Cláudia que mais te impressiona? Fernanda, eu era um pouquinho... Eu não posso dizer medrosa, mas assim, eu sempre fui muito cautelosa em fazer qualquer coisa. E depois que eu vim, que você percebe que você tem outros talentos na vida e que você sobrevive, que você dá conta de se relacionar e de se integrar numa outra sociedade, apesar que é uma sociedade muito parecida com a nossa em termos de direitos, de democracia, até um pouco melhor em alguns aspectos. Então não é também um sacrifício, né? Porque talvez se eu fosse para um lugar assim muito culturalmente diferente, talvez eu tivesse um choque. Não foi o caso. Mas assim, eu acho que hoje, por exemplo, se eu mudar para a Inglaterra e vou para outro país, eu consigo sobreviver muito melhor do que eu era antes. Então, assim, hoje o mundo não tem limites. Que legal. Se eu tiver que ir para o Canadá, eu vou para o Canadá. Se eu tiver que ir para a África, eu vou para a África. Eu consigo sobreviver, porque eu entendi que o ser humano é ser humano em qualquer lugar. Lógico que tem as suas diferenças culturais, mas aquilo que permeia o ser humano, todas aquelas coisas que nós temos em comum,
Basta um sorriso, basta uma forma de compreensão, basta você parar para entender o outro e para ouvir, escutar bastante e ser aberto, ter a mente aberta. Então eu acho que assim, eu cresci muito, muito. E eu acho que as pessoas que vêm para cá e que eu tenho, assim, que eu convivo e que vieram ou para morar ou para fazer um curso, só para viver um período, ou para fazer uma faculdade, ou para acompanhar o marido que está a trabalho e vai embora em 6 meses, todos que saem não voltam os mesmos. Que legal. É incrível, mexe com você. É um pouco difícil de explicar, mas eu altamente recomendo. Seja até mesmo para o turismo, mas o turismo é uma coisa assim muito agradável, né? Porque o turismo você vem, passeia, fica tudo ótimo. Né? Tem uma data para acabar, você volta para sua vida. Mas quem vem fazer um curso, seja ele a curto, médio ou longo prazo, ou quem venha para viver, eu altamente recomendo. Eu acho que a gente cresce muito como pessoa, muito. E você passa a ouvir o outro melhor. Porque às vezes a gente é muito intolerante. Eu quero do meu jeito. Porque a gente vive em grupo. O ser humano vive em grupo. Então tem hora que a gente vive naquelas panelinhas, sempre. Quando você sai, você tem que... Não é que você vai entrar em outra panelinha, mas você vê várias panelinhas ao seu redor. Certo. E aí você passa a compreender o outro, as diferenças do outro ser humano. E tirar as coisas boas. As coisas ruins a gente não quer, não. A gente olha, vê que é ruim, a gente vai, não, mas deixa lá, sabe? A gente não quer muito mexer com isso. E mas a gente a fazer se encanta. Essa separação bem clara, né? Aprende, você fica mais esperto. Porque no início você apanha também. As pessoas te passam a perna, seja num dinheiro, seja num trabalho, seja até falando uma bobagem para você. Você não entende a língua, você vai tentar entender a pessoa está falando uma coisa que não é correta. Então você vai aprendendo a ficar esperto. A ficar esperto, a ver muita malandragem, sabe? Você vê muita malandragem aqui fora também, de outros que querem tirar proveito de você porque você está chegando. Então, assim, eu acho que a gente fica mais rápida, sabe? Você aprende mais e você lê o outro melhor. Eu recomendo. Que legal. Muito. E recomenda Londres. Londres é linda, gente. Olha, aí a gente não falou de um ponto turístico, nós não falou, é linda, é uma cidade linda, com parques maravilhosos, a arquitetura linda. Tem hora que você está andando em Londres. Olha, eu tive um tio do meu marido que veio passar aqui um tempo, ele segurava no meu braço e quando eu olhava ele estava olhando os edifícios, sabe, os detalhes. É tudo muito bonito, tem tudo muita história, então eu recomendo muitos lugares turísticos. Os do centro, que são as peças musicais são maravilhosas, os teatros, os museus são abertos, a grande maioria, então não se cobra. É uma cidade que você respira cultura. Que legal. E tem lugares lindos fora, que também dá para visitar. Muito bonito, de 1 hora, 2... o verão mas 2 semanas. Mas é bom. Mas aí a gente faz sim um Cláudia 2 para pegar exatamente esses pontos que eu acho que são super legais e que a gente não teve tempo agora de detalhezinhos culturais e... Londres é linda, eu tenho muito para falar. É porque eu falo muito, viu? Seus ouvintes... É porque eu falo muito mesmo. Mas eu adoro, eu sou muito apaixonada. Muito apaixonada. Tudo que quiserem saber de Londres, pode perguntar aqui, que eu falo. A gente faz um Cláudia 2, mas você fica aberta para receber perguntas aí da Isso, se eles quiserem mandar, a gente já faz o Cláudia 2 baseado nas perguntas deles. Ótima ideia, fantástico, fantástico. Aí. Então, combinadíssimo, então. Tá jóia. Então tá, Cláudia, muito obrigado. Até de a nada, próxima. Fernando, um prazer. E para a Nação Sonhadora, para vocês que estão ouvindo a gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, tchau. Então, Nação Sonhadora, essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acessar o nosso site www.sonhosgrandes.com.br e curtir a nossa página no Facebook para conhecer mais histórias de brasileiros pelo mundo. Deixem seus comentários, curtam e compartilhem nas redes sociais e até a próxima.